Não é de hoje que nós escutamos essa notícia. A Bolsa de Valores brasileira está em seu pior momento e tem o pior desempenho global. De fato, deixa muitos investidores desesperados e muitos deles estão vendendo suas ações e se desfazendo dos seus ativos. Porém, indo em contramão a essas notícias e trazendo uma premissa que a longo prazo a bolsa sempre se recupera, vou mostrar para vocês hoje 4 ações que estão baratas em meio a esse caos e distribuem altos dividendos. Lembrando, claro, que nada nesse vídeo é recomendação de investimento, mas é interessante que, no mínimo, vocês observem com carinho cada uma delas. Oi, para você que não me conhece, eu sou a Beca, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de nós passarmos para a nossa lista de 4 ações baratas, eu quero que você responda aí nos comentários nosso Beca Quest. Coloca aí, o melhor banco para se investir no cenário atual é, na sua opinião, Banco BMG, Banco do Brasil ou Banco Bradesco? Qual desses 3 você escolheria? Coloca aí nos comentários e vamos embora pro vídeo. E a primeira ação que eu trouxe para vocês é o Banco ABC, de ticker ABCB4. Nesse exato momento está custando R$ 21,53. Porém, se nós formos observar o histórico da sua cotação, esse banco já chegou a custar mais de R$ 25. Se você for observar, não foi há muito tempo, foi em meados de abril desse ano. E depois desse pico, as ações derreteram, estando aqui nesse exato momento no menor valor apresentado até então no ano que nós estamos. E abrindo o gráfico do Descontex, nós já observamos que nesse exato momento está apontando aqui um excelente ponto de entrada em relação aos papéis do Banco ABC. E só lembrando que esse método leva em consideração critérios técnicos e fundamentalistas para nos apontar melhores momentos de entrada em uma ação. É muito interessante, principalmente para aqueles investidores que não gostam de comprar ações muito esticadas em seu preço. É interessante sim olhar esse método para nos auxiliar nesses momentos de queda. Logo, se nós formos observar aqui em cima, preço justo de Benjamin Graham, e olhando para esse indicador, percebendo a distância em relação ao preço atual do Banco ABC, percebemos que há uma margem de segurança baseado no preço justo de Graham. E é aí que a gente vai ver. Percebam aqui comigo que, segundo Graham, o preço justo dessa ação é R$ 45,65 e a margem de segurança é 113,02%. Só lembrando que tanto o preço justo de Graham quanto a Magic Fórmula de Joel Greenblatt quanto o preço teto de Bazin são metodologias distintas com finalidades diferentes e que nunca devem ser levadas unicamente em consideração quando decidirmos comprar uma ação. Entendendo isso, percebam que nós temos aqui embaixo o ranking da Magic Fórmula de Joel Greenblatt. Nesse ranking, que traz uma base de empresas baratas e lucrativas, levando em consideração o ROIC e o EV/EBITDA, o Banco ABC está na posição 95. Observando mais indicadores, nos últimos 12 meses, esse banco teve uma valorização de mais de 36%, está com seu PL abaixo de 6 vezes, e esse indicador eu já falei muito para vocês que é interessante nós observarmos abaixo de 10 vezes. Então, o Banco ABC entra nesse critério. O preço sobre o valor patrimonial desse banco é 0,86. E olhando esse indicador em específico, o banco está apresentando um desconto de 14%. Além disso, esse banco traz um dividend yield nos últimos 12 meses de 7,25%. E analisando o histórico dos seus indicadores, no preço sobre o lucro, ele está menor que sua média histórica, um ponto também positivo. Na sua relação preço sobre valor patrimonial, a média histórica é 1,06 e esse banco está apresentando o menor PVP desde 2022, um ponto também aqui positivo. Em relação ao seu histórico de rendimentos, percebam que o seu dividend yield atual, tanto em relação à sua média histórica, como também maior desde 2022. Outro ponto aqui muito positivo desse banco. Percebam que está com payout de 43,62%, que mostra o quanto do lucro líquido da empresa
foi pago aos acionistas em forma de proventos. Outro ponto aqui em relação à eficiência do banco, que eu gosto muito de analisar, a margem, tanto líquida quanto bruta. Percebam que a margem líquida é acima de 14%, uma boa margem líquida, e a sua margem bruta 22,43%, na minha opinião, muito eficiente. Outro ponto em relação à rentabilidade, 14,41%. Quando a gente observa o seu histórico, percebam aqui comigo que o ROI é maior, tanto em relação à sua média histórica, quanto ao ano de 2023, um ponto também positivo. E observando o seu histórico de dividendos, nós temos um yield médio em 5 anos de 5,53% desde 2014, trazendo aqui essa janela dos 10 anos. O Banco ABC sempre distribuiu dividendos aos seus acionistas. Inclusive, o seu último pagamento do tipo JSCP foi no dia 20 de fevereiro de 2024, o valor de 74 centavos. E observando o preço teto e margem de segurança baseando nos 6% de Décio Bazin, num período base de 5 anos, fazendo o preço teto dos 6% de R$ 15,40, traz uma margem de segurança negativa em relação a essa metodologia de Bazin. Observando suas receitas e lucros, o Banco ABC tem crescimento de receita. 2021 também apresenta crescimento em seu lucro. Trazendo o gráfico lucro versus cotação e entendendo que cotação segue lucro, a cotação do banco está aqui embaixo, o lucro está aqui em cima e a tendência é que essa linha da cotação chegue mais próximo ao lucro. Disso, o Banco ABCB4 registra lucro líquido ajustado de 223 milhões no primeiro tri de 2024, apresentando um crescimento de 17,4% na base de comparação anual. Um banco que, ao meu ver, está barato, eficiente, traz bom retorno, aumento de receita e aumento de lucro. Na minha opinião, um excelente banco. E a próxima ação que eu trouxe para vocês é a Hold Itaúsa, de código ITSA4. Nesse exato momento, a Itaúsa está custando R$ 9,76. Porém, se a gente for observar o histórico de cotação da companhia, no dia 15 de maio, ela estava custando R$ 10,27, apresentando então, se nós formos observar aqui o histórico de 6 meses, uma redução em sua cotação. Se nós pegarmos Itaúsa em uma janela de tempo de 5 anos, nós observamos que é uma ação que tem muito topos e fundos, se nós formos observar com mais detalhes. Nos momentos atuais, eu aproveito Itaúsa toda vez que ela está aqui no valor abaixo de R$ 10. Passou de R$ 10, eu espero ela cair para acumular papéis. Avançando, nos últimos 12 meses, ela se valorizou mais de 24%, está com seu PL abaixo de 8 vezes, o seu PVP 1,25 e a gente já vai olhar o seu histórico, tá bom? O seu dividend yield 9,13% e percebam, abrindo o gráfico do Descontex, apontou pra gente em março de 2023, a Itaúsa ITSA4 estava custando por volta de R$ 7. Depois desse dia, apontou pra gente no dia 21 de agosto de 2023, Itaúsa a R$ 8,23 e nesse ano de 2024, apontou no dia 25 de abril, R$ 9,52. O gráfico não nos apresentou aqui um ponto de entrada. Possa ser que, se continuar essa tendência de queda, só aponte pra gente novamente nessa faixa aqui de R$ 9,50. Percebam aqui que o preço justo de Graham está aqui em cima e logo, observando o preço justo, é R$ 15,26 para a ação da Itaúsa. A margem de segurança, 56,83%. Observando o ranking da Magic Fórmula de Joy Agreement, a Itaúsa está na posição 40ª. O histórico do preço sobre o valor patrimonial, se nós observarmos desde 2014, tem um PVP de 1,28, ou seja, atualmente está mais baixo, tanto em relação à média histórica, quanto em relação ao ano passado. Um payout de
82,76%, uma margem líquida de 185,92%, um ROI excelente de 17,58% e uma liquidez corrente de 2,71%. Observando o histórico de dividendos da Itaúsa Final 4, seu dividend yield médio em 5 anos é de 6,72%. Inclusive, só em 2024 pagou em março dividendos e os outros valores, inclusive que ainda vai pagar, são de juros sobre capital próprio. Observando o preço teto de acordo com o Bazin, percebam que, segundo ele, o preço teto é R$ 10,44, trazendo potencial de rentabilidade de 6,99%. Observando suas receitas e lucros, é uma empresa que, mesmo não tendo tanto aumento de receita, desde 2020 aumentou o seu lucro. Logo, observando o lucro versus cotação, nós observamos um gráfico muito próximo tanto o gráfico do lucro quanto a cotação. A tendência ainda dessa cotação chegar mais próximo ao gráfico do lucro. Outra ação que eu trouxe para vocês é a JHSF3, custando nesse exato momento R$ 4,03, tem uma variação negativa nos últimos 12 meses de 9,20%, está com seu PL abaixo de 6 vezes, o seu PVP 0,55, ação descontada e o seu dividend yield 9%. Observando o gráfico do Descontex, percebam que apontou para a gente que no mês de outubro de 2023, quando a ação estava custando R$ 3,96. Quem comprou a ação nesse valor, coloca aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? E só lembrando para vocês que JHSF3 é uma ação do setor cíclico e setores desse tipo nós sempre devemos buscar os que trabalham com clientes de alta renda, porque assim nós conseguimos ter mais previsibilidade no resultado da empresa, tá bom? E a JHSF, para quem não conhece, é uma empresa brasileira do setor imobiliário de alta renda. Tá bom? Então é muito importante a gente sempre observar, principalmente essas empresas que têm essa volatilidade, prestarem assistência para esse público, porque aí beneficia sim o acionista em relação à previsibilidade. Provavelmente, se não cair mais, em breve vai apontar aqui pra gente. Em relação ao preço justo de Graham, essa ação deveria estar custando R$ 9,84, com uma margem de segurança de 144,17%. E no ranking da Magic Fórmula de Joy Agreement, a JHSF está na posição 102. Olhando o gráfico do preço sobre o valor patrimonial, é o menor valor desde 2022. Observando o gráfico do Dividend Yield, percebam que é crescente, um ponto bem positivo, uma margem líquida de 32,69%, um ROI de 10,10%. E aqui eu falei para vocês que ROI bom é acima de 15%. Porém, empresas nesse setor, o ROI gira em torno de 12%, mesmo sendo uma boa empresa, tá bom, pessoal? Se a gente for observar essa questão de endividamento, a empresa que está um pouco alavancada, aqui é um ponto de atenção para nós acompanharmos a eficiência dos investimentos que a companhia vem trazendo. Em contrapartida, tem uma liquidez corrente de 2,33. Observando suas receitas e lucros, mesmo com toda a volatilidade, tivemos um aumento em seu lucro nos últimos 12 meses e a sua receita praticamente aqui andou de lado. Observando o histórico de dividendos da companhia, atualmente o yield é de 9%, só que em 5 anos a média é 4,80%. Percebam que de 2015 a 2018 a companhia não distribuiu dividendos e passou então a distribuir de 2019 até agora. Inclusive é uma companhia que paga dividendos todos os meses. Em relação ao preço teto do ativo, o método de Bazin é R$ 5,41, trazendo o potencial de rentabilidade acima de 34%. A próxima ação que eu trouxe para vocês é a Copasa, de código CSMG3. E aqui já surge um questionamento: Copasa ou Sanepar? E aí, qual você prefere? Coloca aí nos comentários, eu quero saber.
tá bom? E já adiantando para vocês, eu tenho Sanepar em carteira. Se você tem Copasa ou Sanepar, ou se não investe no setor, coloca aí também que eu quero saber. Atualmente, a Copasa está custando R$ 20,14, se valorizou nos últimos 12 meses mais de 19%, está com seu PL abaixo de 6 vezes, o seu PVP 0,99 e o seu dividend yield 17,64%. Se a gente for observar no gráfico do Discontex, e aqui é bem importante, tá? Porque apontou pra gente outubro de 2023, quando a Copasa estava custando R$ 14,13. Desde então, o gráfico não apontou pra gente nenhum momento interessante de entrada. Você acha que a Copasa está esticada em seu preço ou não? Coloca aí nos comentários. Tá bom? Percebam que o preço justo de Graham está aqui em cima. Mesmo que não aponte pra gente um ponto de entrada, nós percebemos aqui uma margem de segurança. Qual é a porcentagem dessa margem? Vamos olhar agora. Segundo o preço justo de Graham, a Copasa era para estar custando R$ 39,84, trazendo uma margem de segurança de 97,62%. E no ranking da Magic Fórmula de Joel Greenman, a Copasa está na posição 58. Observando o histórico do P sobre VP, está um pouco acima da sua média histórica, mesmo assim permanece descontada. Observando o seu dividend yield, é o maior valor desde 2014, tem um payout de 96,90%, margem líquida 18,49%, um ROI de 17,97%, muito bom. Observando receitas e lucros, a Copasa aumentou lucro e aumentou receita. E observando o gráfico lucro versus cotação, o lucro está aqui em cima, cotação aqui embaixo. A tendência é que esse gráfico de cotação chegue mais próximo ao lucro, principalmente com o resultado positivo que a Copasa nos trouxe nesse último trimestre. Inclusive, a Copasa aumentou receita, aumentou EBITDA, aumentou lucro e diminuiu a alavancagem. Sem dúvida, um resultado muito positivo para a empresa. Observando seu histórico de dividendos, o que difere a Copasa da Sanepar devido à sua política de dividendos, e aqui já encontra na Copasa um cenário totalmente diferente, uma empresa boa pagadora de dividendos, isso a gente não pode negar. Inclusive, o yield médio atual em 5 anos é 8,47%. Só no ano de 2024 já distribuiu 5 proventos, enquanto a Copasa é a vaca leiteira de distribuição de proventos. Nesse ponto, eu preciso concordar com vocês que a Sanepar tem muito a melhorar. O preço teto, de acordo com o Bazin da Copasa, é R$ 29,10, trazendo potencial de rentabilidade acima de 44%. E agora eu quero saber de você, Banco ABC, Itaúsa, JHSF ou Copasa? E aí, qual delas você tem em carteira? Ou está pensando em adquirir? Coloca aí nos comentários. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima e fui!